mais fraco. Portanto, senhor embaixador, é com muita honra e com muita alegria que nós o recebemos aqui na Comissão de Relações Exteriores, e eu passo a palavra a Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa fazer uma abordagem acerca de como se deu a nossa chegada, a chegada de Vossa Excelência à frente da Organização Mundial do Comércio, e daquilo que Vossa Excelência resume como os nossos principais desafios e objetivos, assim como suas diretrizes, para que nós possamos fortalecer a Organização Mundial do Comércio e as relações multilaterais mundo afora. A palavra de Vossa Excelência, pelo tempo que julgar necessário. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de início agradecer a todos os senadores e senadoras da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado, por seu intermédio, e daqueles que estão aqui presentes. Eu queria também agradecer, reiterar meus agradecimentos ao governo brasileiro como um todo. Quando eu falo governo brasileiro, eu estou me referindo ao governo brasileiro lato sensu, portanto, os três poderes do governo brasileiro, a administração, o executivo, o judiciário e o legislativo. Todos eles tiveram um papel importante ao longo desse processo e terão um papel ainda mais importante daqui para frente, a partir do momento em que eu estiver já à frente da Organização Mundial do Comércio. A sociedade civil também, muito importante agradecê-los, também em todas as suas vertentes, agradecer ao povo brasileiro até a acolhida aqui no Brasil e o apoio que eu espero que continue e se mantenha ao longo dos anos que virão, quando o Brasil terá ainda um papel ainda mais relevante, eu imagino, no âmbito do sistema multilateral de comércio. Essa eleição para a direção-geral da OMC tem um significado importante, eu acho, não apenas, evidentemente, para o candidato, mas para o país também, que demonstra um certo reconhecimento do Brasil como um ator central nos foros de governança global, tanto política quanto econômica. O Brasil é um país que tem participado de maneira cada vez mais ativa, cada vez mais presente, e não apenas como um membro interessado, mas como um membro capaz de promover iniciativas, de liderar, de promover consensos, de ser propositivo, de formar grupos, de formar alianças. Isso tem sido reconhecido amplamente, não só na OMC, como em outros foros internacionais, o que levou também ao reconhecimento natural e uma consequência, imagino eu, espontânea dessa situação, de que também é um país, portanto, capaz de oferecer quadros capazes de liderar organizações de primeiríssima linha, como é o caso da OMC, no fundo, uma das três instituições criadas em Bretton Woods, portanto, não exatamente dentro do sistema ONU, mas com são primos, vamos dizer assim, do sistema ONU, mas não irmãos, né? E uma organização que tem uma relevância extraordinária no que diz respeito ao disciplinamento e ao fomento do comércio internacional. Um ponto que já foi feito várias vezes, que eu acho que é importante reiterar sempre, é que, uma vez tendo assumido a direção-geral da Organização Mundial do Comércio, que acontecerá no dia 1º de setembro, por força contratual, né? Mas a cerimônia de posse ainda não está exatamente marcada, provavelmente começo de setembro, mas a partir do momento em que eu sentar na cadeira de diretor-geral, eu deixo de ser o embaixador brasileiro, o representante permanente do Brasil junto àquela organização e passo a seguir, evidentemente, passo a receber instrução ou instruções dos 159 membros, o que não significa que eu deixarei de ser brasileiro. Continuarei tomando minha caipirinha, continuarei jogando meu futebol no fim de semana, se Deus quiser, a saúde permitir, mas terei outras funções, evidentemente, o que não significa que eu não me recorde ou que eu venha a esquecer
dos problemas brasileiros, das vicissitudes da nossa economia, das particularidades do nosso comércio, que estarão muito presentes na minha cabeça e na minha maneira de agir sempre. Por outro lado, é importante também salientar que, eu não sei se lamentável ou felizmente, eu não sei dizer, eu prefiro não qualificar, mas eu assumo a organização num momento muito difícil. Eu assumo a organização num momento crítico. Crítico porque há riscos importantes que se colocam para o sistema multilateral do comércio. O sistema, como eu já disse ao longo da minha campanha, não é novidade nenhuma, todos os senhores têm acompanhado isso muito de perto, eu sei disso porque vejo os debates que acontecem aqui no Brasil, inclusive no Senado, inclusive nesta comissão. O sistema está completamente paralisado, as negociações estão emperradas já há quase 20 anos, desde que a OMC foi fundada, portanto, criada em 1995, até hoje, nunca nenhuma negociação foi bem sucedida, o que é uma situação extremamente preocupante. E nós estamos numa absoluta escassez de tempo. Não há tempo mais para se continuar nesta paralisia virtual. É importante quebrar esse ciclo, é importante que nós comecemos a entregar resultados para a comunidade dos negócios internacional, para os países membros, que atualizem o sistema, que tragam o sistema para a realidade do mundo comercial de hoje. Nós estamos ainda com uma organização que opera com base numa realidade que existia há 30 anos atrás, né? Porque a rodada foi terminada, portanto, no final dos anos 80, o que significa que aquela rodada refletia a realidade dos anos 80, 70, é uma realidade completamente superada e que o mundo dos negócios já evoluiu, o sistema financeiro já evoluiu, as maneiras de fazer transações já mudaram, existe hoje comércio eletrônico, existe hoje a capacidade de integração das cadeias produtivas que não existia há 30 anos atrás. O mundo mudou e a organização não se atualizou. Este é o grande problema que nós temos. E o risco maior que nós enfrentamos neste momento é que as negociações migrem para fora do sistema multilateral. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que que eu esteja criticando, ou que eu acho que as negociações bilaterais que estão acontecendo agora, iniciativas como a negociação Estados Unidos-União Europeia, como está acontecendo a iniciativa transpacífica, né? Eu não acho que essas iniciativas sejam necessariamente danosas, ou que elas sejam perniciosas. Elas são boas, elas testam a fronteira da liberalização comercial, como é natural, né? Sempre foi natural. Não é no sistema multilateral que você vai testar os limites. Ali é uma negociação de 159 membros que assenta a fundação das regras, mas o teste das regras mesmo é feito nessas negociações bilaterais e regionais. Mas, se o sistema multilateral continuar paralisado, vai haver uma desconexão muito grande entre as disciplinas e as regras que são negociadas no contexto bilateral, no contexto plurilateral, e as fundações do edifício, né? Você vai ter um edifício que tem as fundações sólidas, mas lá embaixo, e você vai ter construções em cima dessa base que vão ser muito frágeis, porque vão levar a parâmetros diferentes, vão levar a standards, né, diferentes, e isso vai encarecer negócios e vai dificultar as transações internacionais, em geral, em detrimento daqueles que não participaram dessas negociações, que é exatamente o caso dos países que têm menor mercado, das economias menores, que raramente estão no centro dessas grandes negociações bilaterais e regionais. Portanto, como eu disse, muito importante que nós consigamos reanimar o sistema. Vossa Excelência, presidente, mencionou a Conferência Ministerial de Bali, que eu concordo com Vossa Excelência, é um marco importante que nós temos no futuro imediato. Acontece logo em dezembro, portanto, eu terei pouquíssimos meses, semanas, na verdade, para tentar conseguir ajudar os membros a chegar a um resultado negociado. A partir dali, o desafio que se coloca é duplo. Acho que o primeiro lado do desafio é a rodada Doha,
como Vossa Excelência mesma colocou, é uma iniciativa onde toda a agenda do desenvolvimento se encontra, onde elementos importantes, até para a política comercial brasileira, como são o disciplinamento dos subsídios agrícolas, a abertura dos mercados agrícolas, estão todos esses elementos dentro da rodada Doha. Mas tem um outro lado também do desafio, que é a agenda da organização, né? Enquanto as negociações estiverem paralisadas, é muito difícil que nós consigamos colocar temas da atualidade dentro da organização para discussão, porque o temor é de que nós estejamos, nesse momento, abandonando a rodada Doha e abandonando a agenda para o desenvolvimento, que não é o caso, nós todos sabemos que não é o caso, mas a psicologia existe. Eu, com frequência, digo que na OMC é 20% substância, 20% processo, 60% psicologia. É muito difícil uma organização avançar se a psicologia é negativa no que diz respeito ao que está se buscando com esses diálogos novos, com esses temas novos. Enfim, eu preferia, senhor presidente, interagir com a comissão de uma maneira mais fluida, permitindo, portanto, comentários, questões, um diálogo verdadeiramente fluido. Tentarei ser objetivo nas minhas ponderações, nas minhas respostas, nas minhas contestações, para permitir justamente essa interação maior. Mas eu gostaria de concluir a minha apresentação, essa breve apresentação, dizendo que o caminho que temos por diante na Organização Mundial do Comércio, e o Brasil é um dos membros, portanto, é um caminho difícil para o Brasil também, será um caminho longo, será um caminho árduo, será um caminho difícil. E o apoio que eu tenho recebido do governo brasileiro, em particular do Congresso brasileiro, desta comissão, será muito importante nos anos que se afiguram, nos anos que vêm aí, que nós temos por diante. Eu espero que, ao longo desse processo, nós tenhamos a oportunidade de trocar ideias, pensar o futuro, pensar o sistema multilateral, até porque pensar Brasil, para mim, vai ficar um pouco mais difícil, mas não deixa de ser uma possibilidade também. A OMC é um sistema de imensa importância para o Brasil. O Brasil é um país que hoje tem um comércio absolutamente globalizado e pulverizado. O maior destino das exportações brasileiras não chega a 1/4 das nossas exportações, né? O que significa que nós temos uma vocação para o globalismo, nós temos uma vocação para o multilateral, e a Organização Mundial do Comércio é quem estabelece as regras, quem estabelece a previsibilidade, as regras que devem ser cada vez mais equilibradas para permitir que todos os membros da organização participem do comércio mundial em bases equitativas, né? Em bases horizontais, sem que o campo esteja desnivelado em favor do grupo A, B ou C. Essas regras, essas disciplinas são importantes na OMC, inclusive para o Brasil, que tem feito um uso muito intenso e muito efetivo, aliás, das regras de solução de controvérsias, né? O Brasil tem atuado no mecanismo de solução de controvérsias com frequência, é um dos grandes usuários do mecanismo, está entre os 5 maiores usuários do mecanismo, e o faz de maneira muito bem feita, muito efetiva, trazendo resultados importantes para a economia brasileira, para as empresas e a sociedade brasileira de uma maneira geral. Portanto, é um sistema que oferece muito ao Brasil, e a minha candidatura, no fundo, teve o objetivo central de oferecer ao sistema multilateral de comércio uma pessoa que pudesse ajudar a redinamizar o sistema, que é um sistema, como eu disse, de grande interesse para o país. A nossa parceria deve continuar, eu gostaria muito que continuasse. Estarei em Genebra à disposição de todos que aqui estão e também dos que não estão, para continuar esse diálogo, para continuar essa reflexão que será de crucial importância, não apenas para o Brasil e para o povo brasileiro, mas para
o mundo, né, para a economia mundial e para os habitantes de cada país, sobretudo dos países membros da organização, que hoje já são 159. Então, eu agradeço a todos penhoradamente pela presença. Sei que a agenda de Vossas Excelências é pesadíssima. Eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho que tem sido feito aqui. Fico muito honrado pela presença de todos e pela possibilidade de ter esse diálogo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor embaixador.